Como ir do 0 às 30 horas de estudo sem falhas. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre hora de estudo e como elevar as suas horas de estudo sem falhar, sem estagnar, sem ficar fadigado e conseguindo ainda manter a sua vida social e o seu estudo. É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de agora. Antes de tudo eu queria pedir para que você se inscreva aqui nesse canal, clique no botão de gostei se você já é da galerinha raiz que tá aqui sempre comigo e se você não é, não precisa clicar no botão de gostei agora, porque eu não sei se eu te ajudei ainda, mas lá no final do vídeo, se eu tiver te ajudado, não se esquece, clica no botão de gostei também para me ajudar, beleza? Bom, um dos grandes mitos que a gente tem na internet, concurseira como um todo, é que você começa a estudar e a sua trajetória é linear, ou seja, você começa a estudar e aí você estuda 1, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, 10 meses, 1 ano e aí você é aprovado em concurso e aí você passa e você faz festa, comemora, churrasco e é isso. E a verdade é que a vida real ela é muito diferente da vida que a gente vê nas redes sociais. Quando você está tentando conciliar a sua vida pessoal com o seu trabalho, com o seu estudo, com os seus relacionamentos e com tudo aquilo que você precisa levar, naturalmente você vai falhar em alguns momentos. E essas técnicas que eu vou passar para você aqui agora, elas funcionam tanto para se você falhar, quanto para se você está começando a estudar agora. Por quê? Porque nas duas hipóteses você não vai conseguir fazer aquilo que você entende que é o melhor a ser feito, ou seja, aquela quantidade de horas elevadíssima. Quando você está começando e você vê a vida de outros concurseiros, porque você se compara, você vê na internet, você segue aqueles concurseiros, vida perfeitinha e tudo mais, e você está tentando colocar aquilo ali em prática, você não vai conseguir estudar todas as horas que eles estudam, ou pelo menos dizem que conseguem estudar. Isso porque você está começando agora, o seu corpo não está acostumado ainda, o seu cérebro também não está acostumado ainda, você não está acostumado ainda a sentar e ficar concentrado durante longas horas de estudo. É como se você estivesse entrando na academia e querendo pegar o mesmo peso das pessoas que já estão ali fazendo academia há 1, 2 anos. Da mesma forma, quando você para de estudar, porque quando você para de estudar e você tenta voltar fazendo a mesma coisa que você fazia antes, o que acontece é que você não consegue, você acaba se frustrando, porque você tenta imprimir o ritmo que você tinha, você tem agora muitos conteúdos que você deixou de estudar naquele período e você fica naquela, meu Deus, eu volto estudando aquilo que eu tinha que ter estudado, volto tentando fazer tudo aquilo que eu não fiz durante esse período todo e você acaba se frustrando e acaba desistindo dos estudos. Então, o que você tem que fazer? Seja quando você está começando a estudar, seja quando você está retornando aos estudos. O que você tem que fazer é diminuir a sua barreira de entrada, porque mais difícil do que continuar uma atividade é começar uma atividade. Seja ir para academia, seja começar a estudar para concurso, seja começar uma dieta, seja fazer qualquer coisa. O mais difícil é começar, não é continuar naquela inércia, porque a inércia ela também vale para quando você já está fazendo. A inércia é se manter em movimento ou se manter parado. Então assim, se você começa, a inércia te ajuda. Agora se você está parado, a inércia te atrapalha. E para você diminuir a sua barreira de entrada, você tem que se facilitar. E se facilitar significa o quê? Que você não vai colocar horas de estudo lá em cima. Que você não vai tentar ser o concurseiro que você está vendo nas redes sociais ou que você acredita que é o certo na sua cabeça, simplesmente porque você está ultra motivado. O que você vai fazer então? Você vai estabelecer uma quantidade de horas muito reduzida, o que seria muito fácil para você cumprir em uma semana, e depois que você cumprir, você vai aumentando as suas horas de estudo aos poucos. Isso porque você vai diminuir a sua barreira de entrada e fazer com que você consiga aos poucos ir elevando e se sentindo bem, porque você está batendo nas semanas anteriores, e quando você for bater nas semanas anteriores, elevando as suas horas de estudo, você vai cada vez mais adequando a sua rotina àquela nova realidade. E não fazer isso de uma maneira abrupta, de uma maneira que você não consiga nem ter um tempo de adaptação para que a sua vida pessoal se adapte à sua vida de estudo e você acabe desistindo porque vai ficar muito difícil conciliar essas duas coisas. E como é que eu recomendo que você faça isso? Na verdade, isso daqui não é uma fórmula pronta porque a realidade de cada um é diferente, mas o que eu recomendo para você é que você coloque uma quantidade de horas semanal entre mais ou menos umas 7 horas semanais a 10 horas semanais. Isso na primeira semana. Por que disso? Porque 7 horas semanais, se você pensar, é 1 hora por dia, entre aspas. Eu não gosto de estipular horas por dia, porque eu acho que isso te deixa muito preso, mas 7 horas semanais é muito mais tranquilo, porque se você não conseguir estudar num dia, você estuda no outro, compensa e assim
por diante. Então você tem ali aquela quantidade de horas semanais. E quando você bater essa quantidade de horas semanais, você não vai estudar mais. Então, digamos que chegou na sexta-feira, você ainda tem sábado e domingo e você bateu essa quantidade de horas, essas 7 horas. Ah, vou estudar mais porque eu ainda tenho possibilidade de estudar mais. Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque a ideia é que você tenha a sensação de progressão. Então, se você estudar mais, você pode até conseguir estudar mais nas primeiras semanas. Você estipulou estudar 7 horas, aí você estuda 8, você estuda 10. Só que aí o que você vai fazer na próxima semana? Você vai ter que estudar 11, 12, e aí vai ficar mais complicado. Então, bateu a quantidade de horas que você determinou lá na segunda-feira, as 7 horas primeira semana, você não vai estudar mais até a segunda-feira da semana que vem. E aí, na próxima semana, você vai estudar 8 horas. E aí você vai encontrar mais 1 hora na sua semana, você vai adequar a sua realidade a estudar mais 1 hora na semana, seja mais meia hora em um dia, mais meia hora em outro dia, seja mais 1 hora em um dia específico, e aí você vai estudar 8 horas. 8 horas também é bem tranquilo, porque é 1 hora por dia, mais meia horinha em 2 dias da semana que você esteja um pouco mais livre, e assim você vai. Bateu essas 8 horas, você não vai estudar mais também. Por quê? Porque a gente quer essa ideia de sentimento de progressão, essa ideia de que você está conseguindo, que você está progredindo, que você está evoluindo nos seus estudos. Isso vai fazer com que você também se comprometa dentro dessa rotina. É muito importante que você tenha essa ideia. Quando você estuda numa semana 20 horas e na outra você estuda 12, a sua sensação é de como se você não tivesse vencido aquela semana. Agora, quando você estuda 8 horas e na próxima você estuda 9, na próxima você estuda 10, a sua sensação é de que você está cada vez mais progredindo. E isso faz com que você tenha aderência ao processo. Feito isso, na próxima semana o que você vai fazer? Bateu as 8 horas, 9 horas na próxima semana. E assim você vai aumentando 1 hora por semana, que não é difícil você encontrar 1 hora a mais durante toda a sua semana para você conseguir estudar. E assim você vai de semana em semana até você bater as suas 20 horas semanais, caso você esteja conciliando trabalho e estudo, e até você bater as 30 horas semanais, caso você esteja só por conta do seu estudo. Se você tiver só por conta do seu estudo, aos poucos você pode, ao invés de aumentar 1 hora, você aumentar 2 horas, porque de 2 em 2 horas você vai chegar mais rápido no seu objetivo. Mas lembre-se, bateu a quantidade de horas semanais, seja elas 15 horas, 16 horas, 12 horas durante a sua semana que você estipulou lá no começo, você não estuda mais. Por quê? Porque agora você vai ter o seu ócio recompensado, o seu descanso, a sua tranquilidade, e é importante que você faça isso. Se o seu cérebro entender que quando ele bate a quantidade de horas semanal cedo, na sexta-feira, na quinta-feira, por exemplo, ele vai continuar tendo trabalho porque você vai simplesmente colocar mais horas na sua semana para estudar, ele vai procrastinar até o domingo para bater a quantidade de horas, porque ele sabe, não adianta eu bater cedo se eu vou continuar tendo trabalho a fazer. Estipulando uma quantidade de horas baixa e aumentando aos poucos, eu tenho certeza que você vai ter muito mais aderência ao seu processo e com certeza você vai chegar nessa quantidade de horas em poucas semanas. Poucas semanas quanto, Matheus? Mais ou menos, se você fizer aí a quantidade de horas que eu falei, mais ou menos em 10 semanas você chega e estabiliza nessa quantidade de horas, que é a ideal, pelo menos no meu sentir, para quem está estudando e trabalhando e para quem está só por conta do estudo. Isso parece muito, mas na verdade são 2 meses e um pouquinho. Ah, mas é muito, Matheus. Mas, cara, se você vai estudar durante 1 ano, que são 2 meses para você chegar e para você conseguir se manter numa quantidade de horas elevada. Não adianta você achar que na primeira semana você vai conseguir fazer isso, porque você não vai. E lembre-se, sempre que você deixar de estudar por longos períodos o que é? É mais ou menos 3 semanas, 1 mês, enfim, sempre que a vida te cobrar um preço e que você precisar deixar de estudar, ou que você por algum motivo, razão, procrastinação, o que aconteceu? Você deixou de estudar, utilize essa estratégia. Não volte tentando vencer 30 horas semanais, não volte tentando vencer 20, 25 horas semanais. Volte colocando uma meta lá embaixo, diminuindo a sua barreira de entrada para colocar a inércia a seu favor, reduza essa barreira, coloque entre 7 e 10 horas de estudo e aí você vai aumentando 1 hora semanal a cada semana que você vai batendo a semana anterior. Isso faz com que você se comprometa ao processo e faz com que você consiga se manter no longo prazo estudando e não fique procrastinando para voltar. Por quê? Porque aquilo que passou já passou, não vai mais voltar. E aquilo que está para frente é o que você pode conquistar e fazer com que essas horas que você perdeu não te atrapalhem tanto assim. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Eu utilizei muito isso nos meus estudos. Sempre que eu parava de estudar, isso aconteceu diversas vezes, eu voltava com isso, diminuía a barreira de entrada e fez com que eu conseguisse retornar muitas vezes nas minhas falhas que são normais na vida de todo concurseiro, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei e me seguir lá no Mod TFCC e conferir o link dos meus cursos aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.